todos, sejam bem-vindos a mais um Clube do Livro. Meu nome é Heloísa Barros Pessoa, eu sou R2 em Cardiologia Pediátrica da Cardiopédia Brasil e essa apresentação é parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica. Bom, o tema de hoje é dislipidemia e a aula foi baseada nesse guia prático de atualização da Sociedade Brasileira de Pediatria, foi lançado em maio de 2020, que dá orientações para o pediatra no diagnóstico, no manejo e no tratamento da dislipidemia na população pediátrica. Bom, o guia inicia dizendo que a aterosclerose é um processo progressivo que se inicia na infância, até mesmo na vida intrauterina, e a dislipidemia pertence ao grupo de fatores de risco que aceleram a sua evolução. Embora as crianças sejam suscetíveis à influência do estilo de vida deletério, são também mais maleáveis em relação a alterações do estilo de vida que efetivamente podem eliminar fatores de risco cardiovascular modificáveis e mudar a história natural da doença. A identificação precoce da dislipidemia associada à mudança do estilo de vida e ao tratamento medicamentoso pode atenuar o risco cardiovascular na vida adulta, que atualmente é a maior causa de mortalidade no mundo todo. Entre as principais formas de apresentação da dislipidemia na infância, destaca-se a hipercolesterolemia familiar, que é uma doença grave, responsável por 5 a 10% dos casos de eventos cardiovasculares em pessoas abaixo de 50 anos. Globalmente, estima-se que 35 milhões de indivíduos tenham hipercolesterolemia familiar e que a cada minuto nasça uma criança com hipercolesterolemia familiar. A prevalência varia de acordo com a causa do distúrbio, porém, é uma prevalência alta. O colesterol e os triglicerídeos são os principais lipídios plasmáticos. Os triglicerídeos são responsáveis pelo transporte de energia dos alimentos e das reservas do organismo para as células corporais. O colesterol é um componente das membranas celulares e participa da síntese dos ácidos biliares, hormônios, esteroides e vitamina D. Como os lipídios são insolúveis em água, precisam ser transportados no plasma em associação a proteínas específicas, formando complexos solúveis denominados lipoproteínas. Na camada externa desse complexo encontram-se as apoproteínas que se ligam aos receptores específicos de membrana das células responsáveis pelo metabolismo dessas lipoproteínas. O metabolismo dos lipídios e das lipoproteínas pode ser subdividido em dois ciclos, o endógeno e o exógeno. O ciclo exógeno corresponde ao transporte dos lipídios da dieta para a circulação sistêmica. A maior parte dos triglicerídeos provém da dieta, cerca de 75 a 150 gramas por dia. Por outro lado, em relação ao colesterol, 2/3 são sintetizados pelo fígado e apenas 1/3 vem da dieta, cerca de 300 a 600 miligramas dia. No intestino, os triglicerídeos e o colesterol são incorporados aos quilomicrons, os quais são secretados na linfa e transportados à circulação sanguínea através do ducto torácico. No endotélio capilar do tecido adiposo e muscular, os quilomicrons se ligam à lipoproteína lipase por meio da proteína C2, liberando monoglicerídeos usados para sintetizar triglicerídeos e armazenar nas células adiposas. O ciclo endógeno envolve o transporte dos lipídios para as células e de volta para o fígado. O tecido hepático sintetiza e secreta a lipoproteína de muito baixa densidade, chamada de VLDL, que transporta os triglicerídeos para os tecidos periféricos. A lipoproteína de baixa densidade, chamada de LDL, é o principal carreador do colesterol plasmático, em jejum fornecendo colesterol para o fígado e células periféricas. Aproximadamente 2/3 do LDL circulante é removido por tecidos extrahepáticos. A proteína PCSK9 é uma proteína expressa no fígado, nos rins e no intestino, que inibe a expressão dos receptores de LDL, levando a um aumento dos níveis séricos dessa lipoproteína. O HDL é produzido no fígado e no intestino e atua no transporte reverso do colesterol. Capta o excesso de colesterol e os triglicerídeos liberados às células e os transporta de volta para o fígado. O colesterol livre do HDL, proveniente das células, é esterificado pela enzima L-CAT, permitindo que o colesterol seja estabilizado e transportado no plasma. O HDL transporta o colesterol excedente para o fígado diretamente ou transfere para o VLDL ou IDL pela ação da enzima transferidora de ésteres de colesterol.
Os valores plasmáticos dos lipídios e das lipoproteínas são influenciados por vários fatores, sejam eles metabólicos, genéticos, ambientais, além do sexo, da idade e da etnia. Os pontos de corte em crianças e adolescentes são mostrados aqui nesse quadro, fazendo a distinção, então, das coletas em jejum e sem o jejum e os níveis aceitáveis de cada um dos lipídios estudados. Lembrar que valores de colesterol aceitáveis, colesterol total, são abaixo de 170, porém valores acima de 230 já podem indicar hipercolesterolemia familiar. E quando os triglicérides foram muito altos, né, superiores a 440, o médico assistente que está avaliando essa criança pode solicitar a avaliação de triglicérides após jejum de 12 horas. Tradicionalmente, a triagem tem sido recomendada em crianças com múltiplos fatores de risco e história familiar de doença arterial coronariana ou de hipercolesterolemia. Com o aumento da incidência da obesidade, diabetes tipo 2 e síndrome metabólica em crianças e adolescentes, a triagem foi ampliada para outros fatores, que envolvem também a hiperglicemia, resistência insulínica e presença de hipertensão arterial sistêmica. Nesse quadro é mostrado as indicações de triagem lipídica em crianças e adolescentes a partir das faixas etárias. Para menores de 2 anos, não há indicação de triagem. A partir de 2 anos, aí vai sendo mudado esse nível de triagem. De 2 a 8 anos, há triagem seletiva para crianças que tenham algum fator de risco, como história familiar de infarto, acidente vascular cerebral, doença arterial periférica, principalmente em pessoas da família mais jovens, né, homens abaixo de 55 anos e mulheres abaixo de 65. História familiar de hipercolesterolemia, com colesterol total acima de 240 ou alguma história familiar desconhecida, ou outros fatores de risco cardiovascular presentes, como hipertensão, diabetes, tabagismo passivo ou obesidade, com IMC acima do P95. De 9 a 11 anos é a triagem universal e de 12 a 16 anos faz-se uma triagem seletiva caso alguma coisa da história familiar se modifique, né? Apresenta-se um novo fator de risco. Aí, nesses casos, há necessidade de dosagem de 2 perfis lipídicos, com pelo menos 2 semanas de intervalo entre as dosagens e em menos de 12 semanas entre uma dosagem e outra, e fazer uma média desses valores. A partir dos 17 anos, mantém-se a triagem universal. As dislipidemias podem ser classificadas em primárias, quando as causas são por defeito hereditário no metabolismo lipídico, ou secundárias, quando são causadas por um estilo de vida inadequado, doenças crônicas ou uso de medicações. Nesse quadro, é mostrado as principais causas de dislipidemia primária, dividindo essas dislipidemias em alguns grupos, né, como a hipercolesterolemia, a hipertrigliceridemia e a hipolipemia. Na hipercolesterolemia, lembrar, então, da hipercolesterolemia familiar, que pode ser homo ou heterozigótica. Na hipertrigliceridemia, também relacionada a quadros familiares ou a dislipidemia familiar combinada. E na hipolipidemia, as deficiências nos receptores e nas mutações das proteínas, né, como a deficiência da LCAT, as mutações inativadoras daquela proteína PSCK9, precisam ser lembradas. Já as dislipidemias secundárias, que têm a ver, então, com o grupo de hábitos de vida, doenças já pré-existentes e uso de medicações, sempre lembrar, né, da dieta rica em carboidratos, nas endocrinopatias também o diabetes, o hipotireoidismo que não foi compensado, a síndrome nefrótica, nas cardiopatias a doença de Kawasaki, pacientes transplantados, no lúpus, na artrite reumatoide, e outras doenças crônicas, como a anorexia nervosa, a síndrome de Klinefelter e a AIDS. E dos medicamentos, lembrar que a gente tem na nossa população das cardiopatias congênitas, que a gente usa algumas medicações que podem alterar níveis séricos de colesterol e de triglicérides, né? Como os corticosteroides, os tiazídicos, beta-bloqueadores, a ciclosporina nos pacientes transplantados e os esteroides anabólicos. Aqui, esse segundo quadro mostra as alterações que algumas desses hábitos de vida, ou doenças crônicas, ou medicações podem causar dentro da coleta dos exames, né? Do LDL, do triglicérides e do HDL.
Eu dei destaque aqui para as medicações, porque é o que a gente mais vê, pelo menos a gente usa muito dessas medicações aqui nos pacientes cardiopatas, né? Então, lembrar que a ciclosporina e os tiazídicos podem aumentar o LDL, os diuréticos e os beta-bloqueadores podem alterar os triglicéridos, e os beta-bloqueadores também reduzem os níveis de HDL. A hipercolesterolemia familiar é um distúrbio autossômico dominante que silenciosamente leva ao aumento do LDL durante a vida, manifestando-se com eventos cardiovasculares e aumento da mortalidade em adultos jovens. É causada por mutações que diminuem o número ou a função dos receptores de LDL, levando a um aumento dos níveis séricos, tanto do LDL quanto do colesterol como um todo. As principais causas de hipercolesterolemia familiar são a mutação do receptor do LDL, que acontece em 70 a 85% dos casos, a mutação da apoproteína B em 5% dos casos e a mutação da proteína PCSK9 em 1% dos casos. É classificada em heterozigótica e homozigótica, sendo a prevalência da heterozigótica muito maior, de 1 para cada 250 a 500 indivíduos, e a homozigótica de 1 para cada 160 mil a 1 milhão de indivíduos. Aproximadamente 20% das meninas e 50% dos meninos com hipercolesterolemia familiar heterozigótica terão um evento coronariano antes dos 50 anos de idade. Bom, esse quadro mostra os critérios diagnósticos para a hipercolesterolemia familiar. Então, o diagnóstico fenotípico da hipercolesterolemia familiar precisa ser suspeitado na presença de uma história familiar de doença coronariana precoce e a elevação dos níveis de LDL. Então, níveis acima de 190 em 2 ocasiões após 3 meses de dieta, níveis acima de 160 associado a uma doença coronariana precoce na família de primeiro grau, níveis acima de 130 com pais tendo um diagnóstico genético e níveis acima de 160 gramas por decilitro em um dos genitores. Os testes genéticos que podem ser solicitados são indicados na detecção de mutação genética em um dos pais e na morte de algum dos pais por doença arterial coronariana precoce. A abordagem diagnóstica tem por objetivo investigar informações que forneçam subsídios para classificação etiológica, estratificação de risco cardiovascular e orientação terapêutica. A investigação da dislipidemia em pediatria se realiza a partir da avaliação de antecedentes familiares de doença cardiovascular, dislipidemia, diabetes, obesidade, hipertensão e tabagismo. Em algumas faixas etárias, entretanto, recomenda-se a triagem universal, como já foi dito, já que muitos adultos são subdiagnosticados e desconhecem, às vezes, algum perfil lipídico ou uma história familiar positiva. Na história clínica da criança, precisa ser avaliado idade, sexo, história de dislipidemia, acompanhamento com o nutricionista, sobre os hábitos de vida, anamnese alimentar, doenças de base que às vezes podem estar descompensadas, como hipotireoidismo, a síndrome de Cushing, a síndrome nefrótica, diabetes mellitus, medicações causadoras de dislipidemia, exames laboratoriais recentes e medicações para tratamento de dislipidemia se já faz uso. No exame físico, avaliar dados vitais e dados antropométricos, sinais sugestivos de depósito de lipídios, como arco corneal, lipemia retinalis, chantelasmas, como visto na primeira imagem, sinais de pancreatite, hepatomegalia, esplenomegalia, marcadores de doenças endócrino-metabólicas, como acantose nigrans, face pletórica, hirsutismo, acne, estrias violáceas, como vistas na segunda foto, a giba torácica, bócio, pele fria e seca e hepatomegalias. Também precisam ser investigados sinais clínicos de hipolipemia, como opacidade corneana, tonsilas alaranjadas, ataxia e retinite pigmentosa. A avaliação laboratorial consiste na dosagem do perfil lipídico que dispensa o período do jejum. As recomendações para a dosagem são evitar estase venosa prolongada durante a coleta, que pode alterar os valores, evitar medicamentos com interferência no perfil lipídico, manter uma dieta habitual, sem variações muito grandes de peso na época da coleta, não realizar atividade física vigorosa 24 horas antes do exame e dar um intervalo de, no mínimo, 8 semanas entre a coleta e algum procedimento cirúrgico. O guia também dá a orientação de não consumir álcool nas 72 horas antecedentes, mas lembrando aqui que é uma população pediátrica em que o álcool nunca é recomendado. Algumas condições, né, e fatores de risco precisam ser levados em consideração para decidir tratar um paciente com dislipidemia.
Pensar, então, na história familiar positiva de infarto do miocárdio, angina e morte súbita cardíaca de pais, avós ou tios em idades menores, né? Mulheres abaixo de 55 anos e homens abaixo de 65 anos. Fatores de riscos altos, como hipertensão que requer tratamento, IMC acima do P97 e tabagismo. Fatores de risco moderados, como hipertensão que ainda não exige tratamento, IMC entre o P95 e 97 e o HDL abaixo de 40. Condições de alto risco, como hipercolesterolemia familiar homozigótica, diabetes, insuficiência renal crônica, doenças renais em estágio final, pós-transplantes renal e cardíaco e Kawasaki com aneurisma. E condições de risco moderado, como hipercolesterolemia familiar heterozigótica, doença de Kawasaki com aneurisma regredido e doenças inflamatórias crônicas, como lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide juvenil, síndromes nefróticas e infecções por HIV. O objetivo do tratamento inclui tratamento de causas secundárias, né, suspender algum medicamento que possa ser a causa, tratar doenças de base que não estão compensadas, modificar o estilo de vida e, em casos mais graves, fazer mão da farmacoterapia. Em relação à modificação do estilo de vida, a Academia Americana de Pediatria recomenda que todas as crianças sejam submetidas à atividade física moderada a vigorosa, podendo incluir jogos, brincadeiras ou mesmo esportes, por pelo menos 1 hora por dia, e que o tempo sedentário dispensado em tela seja de no máximo 2 horas, somando aí televisão, jogos eletrônicos e smartphones. Além disso, é importante, claro, evitar o tabagismo e o etilismo. Em relação à dieta, as principais recomendações são que todas as crianças com mais de 2 anos, mesmo saudáveis, devem ser orientadas a manter uma dieta na qual as gorduras representem menos de 30% do valor calórico. Usar produtos lácteos semidesnatados com cautela para crianças a partir de 1 ano de idade com obesidade ou com histórico familiar de dislipidemia, doença cardiovascular e obesidade. Substituir gorduras saturadas de origem animal, como manteiga, bacon, por gorduras poliinsaturadas, como óleo de girassol ou óleo de milho, ou monoinsaturadas, como azeite de oliva. Evitar o consumo de gorduras trans, que são ácidos graxos insaturados formados no processo de hidrogenação dos óleos vegetais líquidos e que estão presentes em alimentos como margarina, chocolate, sorvetes, biscoitos recheados. E o consumo desses produtos deve ser preferencialmente abolido da dieta. Também a orientação é de aumentar a ingesta de fibras solúveis pela dieta por meio de medicamentos ou por alimentos, né? As principais fibras solúveis são a pectina das frutas e as gomas da aveia, cevada, feijão, grão de bico, lentilha ou ervilhas. E a quantidade recomendada é de 5 gramas por dia, mais a idade da criança em anos, até a dose máxima de 20 gramas por dia. Substituir os carboidratos simples por carboidratos complexos, diminuindo então o consumo de açúcar e bebidas açucaradas, e utilizar estanóis e esteróis de plantas, chamados de fitoesteróis, que podem diminuir a absorção intestinal do colesterol. A principal mensagem que esse guia dá nessa questão da mudança da dieta é que a restrição dietética é o suporte principal do tratamento da hipertrigliceridemia. Agora, em relação à medicação, não há estudos comprovando a segurança em longo prazo nem a eficácia das drogas hipolipemiantes na prevenção de doença cardiovascular em pediatria. Porém, a extrapolação dos guias usados nos adultos é bem aplicada nesse cenário. Considera-se, então, a possibilidade de farmacoterapia para o tratamento das dislipidemias nas crianças nas seguintes situações: quando o LDL é acima de 190, na ausência de fatores de risco; quando o LDL é acima de 160, na presença de fatores de risco; quando os níveis séricos de LDL são acima de 130 em pacientes com diabetes; e níveis séricos de triglicérides acima de 500 com obesidade grave ou formas monogênicas de dislipidemia, nas quais as modificações do estilo de vida são incapazes de normalizar o colesterol. Bom, a partir de agora eu vou mostrar alguns quadros sobre, falando um pouco da apresentação comercial e a posologia dos principais hipolipemiantes que nós temos hoje. Começando então pelas estatinas, que são medicamentos que atuam inibindo a síntese da coenzima A e levam à redução da produção de lipídios. As estatinas aprovadas pelo FDA para crianças são a simvastatina, a atorvastatina, fluvastatina, lovastatina e rosuvastatina, para os maiores de 10 anos,
e a pravastatina para maiores de 8 anos. Elas são iniciadas na dose mínima, inicial, é, mas com necessidade de coleta de alguns exames antes, como TGO, TGP e CPK. A partir dessas dosagens, ah, e se iniciando a medicação, a orientação é repetir a dosagem desses três elementos, mais um novo perfil lipídico, após 4 a 8 semanas, e depois a cada 3 a 6 meses. Se as enzimas hepáticas aumentarem 3 vezes acima do valor normal, ou a CPK aumentar 10 vezes acima do valor normal, ou o paciente referir algum efeito adverso, a medicação precisa ser suspensa para avaliar se há alguma melhora. São contraindicadas na gravidez e na lactação. E os efeitos colaterais mais importantes são a elevação, né, do TGO, TGP e CPK, dor abdominal, náusea, cefaleia, mialgia, miosite, rabdomiólise e teratogênese. A miopatia aqui é definida como a elevação da CPK 10 vezes acima do valor de referência associada à fraqueza ou à dor muscular inexplicada, que aparece semanas a anos após o início do tratamento, sem relação com a dose. A rabdomiólise, definida então por elevação da CPK 40 vezes acima do valor de referência associada à dor ou fraqueza muscular inexplicada. Portanto, nesses pacientes com queixas, devem ser instruídos então a suspender a medicação e procurar ajuda médica. O alvo do LDL é tipicamente abaixo de 130, mas idealmente abaixo de 100 nas populações de risco, como aqueles que têm hipercolesterolemia familiar. Caso o alvo não seja alcançado em 3 meses, a dose pode ser aumentada gradualmente até a dose máxima. Ocasionalmente, alguns pacientes terão necessidade de uma segunda droga, porém, múltiplas drogas precisam ser manejadas por um especialista. As resinas ou sequestrantes de ácidos biliares, aqui mostrado pela colestiramina, são grandes polímeros não absorvíveis que se ligam aos ácidos biliares na luz intestinal, diminuindo a reabsorção e, consequentemente, a circulação enterohepática do colesterol. Os principais efeitos colaterais são a baixa palatabilidade, diminuição da absorção intestinal de vitaminas lipossolúveis e de folato, além da diminuição da absorção de alguns medicamentos, como a digoxina, tiroxina e estatinas e o ferro. Pacientes também podem ter manifestações gastrointestinais, podem ter também a elevação da homocisteína e acidose hiperclorêmica. A adesão do tratamento é bem afetada, nesses casos, pelos efeitos colaterais dessa medicação. Os fibratos, aqui mostrado pelo benzafibrato, ciprofibrato e fenofibrato, são hipolipemiantes de primeira linha no tratamento da hipertrigliceridemia grave, quando os triglicéridos superam os 500 miligramas por decilitro, e como mecanismo de ação provocam a diminuição da lipólise periférica, extração hepática dos ácidos graxos livres e inibem a síntese hepática do VLDL, aumentando a atividade da lipase proteica e excreção biliar do colesterol hepático. Eles podem reduzir em 25% a 50% dos níveis de triglicerídeos e elevar o HDL em 15% a 20%. O principal efeito adverso aqui é a miopatia, especialmente quando associado com alguma estatina. Os pacientes também são orientados a suspender imediatamente a medicação em caso de miopatias, aumentar a ingestão hídrica e procurar ajuda em caso de dor muscular, fraqueza, câimbras sugestivas, que podem progredir para rabdomiólise, mioglobinúria e insuficiência renal. Eles também precisam ser orientados a suspender em caso de sintomas sugestivos de colecistite ou colelitíase. Os fitoesteróis são esteróis produzidos pelos vegetais. O uso de 1 a 3 gramas ao dia, quando associado a uma dieta saudável, pode promover a redução de 10 a 15% do LDL a partir da 3ª semana do tratamento. Agem na luz do intestino como um competidor do colesterol ingerido dos alimentos, diminuindo a sua absorção, e a recomendação do uso é para crianças acima de 6 anos de idade. Os ácidos graxos ômega 3 são ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, derivados do óleo de peixe de águas profundas e algumas plantas e nozes. Os derivados de óleo de peixe são mais eficazes para o tratamento. A dose preconizada é de 1 a 4 gramas por dia, via oral, uma vez ao dia, como tratamento coadjuvante das hiperlipidemias moderadas a graves, em que o triglicérides supera 500 miligramas por decilitro. Com isso, é possível reduzir os triglicérides em 30% a 40%,
e aumentar o HDL em 6 a 17%. Como são comercializados em cápsulas gelatinosas para o uso de crianças menores, é necessário perfurar a cápsula e retirar o óleo. Os efeitos colaterais mais importantes são os sintomas gastrointestinais. Bom, o guia traz como conclusão que as evidências recentes da literatura comprovam que a aterosclerose é uma condição que se inicia na infância e predispõe ao aparecimento da doença cardiovascular na vida adulta. Em sua fisiopatologia, o principal fator de risco modificável e, portanto, passível de intervenção precoce para a doença cardiovascular é a dislipidemia. Bom, essa é a referência do guia. Obrigada.